Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui uma aula de Direito Civil para a OAB, para a prova do exame da ordem, e vamos começar falando sobre personalidade e capacidade. Quem estiver com o Código Civil, abra para acompanhar a aula. Como vocês sabem, as provas caem bastante letra de lei, não é? Então, vamos lá. O artigo 1º diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres da ordem civil. Quer dizer o quê? Que todo ser humano tem personalidade, ele tem aptidão a adquirir direitos e contrair deveres, certo? Uma pessoa natural. Então, o artigo 2º fala que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nasciturno. Nasciturno é aquele que ainda está no ventre materno, que ainda não nasceu, ele foi concebido, mas não nasceu. Existem algumas teorias sobre os direitos do nasciturno, certo? Tem a teoria natalista, que diz que a personalidade começa após o nascimento com vida, ou seja, o nasciturno tem alguns direitos sim, mas não todos, como por exemplo, ele não tem direito à herança, não tem direito patrimonial, porque talvez quando ele vá nascer, se ele nascer morto, for um natimorto, ele não vai ter nome, ele não vai adquirir o direito patrimonial de herança, certo? Tem a teoria concepcionista, que fala dos direitos a partir da concepção, como o nome já diz, porque em direito civil a própria nomenclatura já fala muito sobre o conceito, não é? Então, e a teoria da personalidade condicionada, que afirma que há personalidade no nasciturno, mas essa é confirmada após o nascimento, certo? Vamos andar mais um pouquinho pelos artigos, porque eu quero terminar no tempo de aula alguns artigos para a gente fazer as questões da OAB. Sobre capacidade, o artigo 3º fala que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. De acordo com o Código Civil, apenas são absolutamente incapazes os menores de 16 anos, certo? Essa é a única hipótese de absolutamente incapaz. Já o artigo 4º diz que são relativamente incapazes as pessoas que estão entre 16 anos e 18 anos, certo? Que é o inciso 1º, são 4 incisos, 4 hipóteses de relativamente incapazes. Os que estão entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, que são os que têm problemas com alcoolismo, né? Os alcoólatras, embriaguez, ébrios, e os viciados em tóxicos, os drogados. E o 3º, que fala quando está em causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Um exemplo, uma pessoa que está em coma, em estado vegetativo, certo? Pode ser transitório ou permanente, mas ele não tem condição de exprimir sua vontade, assim como uma pessoa que esteja alcoolizada em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas, também não tem uma capacidade, certo? Ele não tem noção do que ele está fazendo. Assim como os pródigos, que inclusive tem até uma passagem na Bíblia, né, sobre os pródigos, que são aqueles que gastam de forma exacerbada, que não têm moderação, são imoderados, certo? Então, existe a capacidade plena, que é quando você tem a capacidade de direito e a capacidade de exercício. Logo, você tem a capacidade plena. A capacidade de direito toda pessoa tem, certo? É aquela aptidão de exercer. Mas a capacidade de exercício é quando você de fato pode exercer, certo? Quando você de fato, por isso o nome é capacidade de exercício ou de fato. A junção dessas duas capacidades provoca a capacidade plena, certo? E tem uma dicasinha, como vocês sabem, no caso de relativamente incapaz e absolutamente incapaz, ele precisa, a gente tem uma siglazinha que a gente usa que é RIA, para facilitar, para memorizar um macetezinho, que é RIA. O relativamente R, relativamente incapaz, o I, é assistido. O relativamente incapaz é assistido. Se você pega a palavrinha RIA e coloca ela de forma inversa, o absolutamente incapaz, ele é representado,
certo? Que às vezes nas provas eles trocam uma palavrinha assistido por representado e isso já deixa a alternativa incorreta, certo? Vamos andar mais um pouquinho. O artigo 5º fala sobre a emancipação. Vamos ver, vamos ler juntos. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, ok? O parágrafo único fala: cessará para os menores a incapacidade, em alguns casos específicos, 5, cessa a incapacidade antes de completar os 18 anos, certo? Que são os casos de emancipação. E existem 3 tipos de emancipação: a emancipação voluntária, que é por vontade dos pais, a emancipação judicial, que é por sentença judicial, e a emancipação legal, que ela é automática. Nesse caso aí, no parágrafo único, a emancipação legal automática é o inciso 2, 3, 4 e o 5º, segundo, terceiro, quarto e quinto, que é o casamento, que é automático, se torna emancipado, o exercício do emprego público efetivo, a colação de grau em ensino superior, e o 5º é o estabelecimento civil ou comercial, a questão econômica, quando ele, às vezes, um menor de idade, ele já tem renda, por exemplo, uma atriz, um ator, já às vezes tem uma renda maior até do que a dos pais. Então, ele é automaticamente emancipado. E no inciso 1º, ele fala que a concessão dos pais, ou de um deles, na falta de outro, não é? Se só tem um pai ou só tem uma mãe, ela ocorre de forma voluntária. O pai decidiu emancipar a criança, certo? Mediante instrumento público. Independentemente de homologação judicial, porque ela foi voluntária. Mas, no segundo trecho do inciso, como vocês podem observar, sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. No caso, por exemplo, também, se o menor não tem pais, os pais faleceram, certo? Então, através de uma sentença judicial, ele pode ser emancipado. Vamos agora para a prática. Vamos fazer 2 questõezinhas da OAB para treinar esse assunto. Essa questãozinha FGV, como vocês sabem, né, que é a banca, recente, 2020. Márcia, adolescente com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua idade, à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é o de se tornar professora de história, tornar-se professora de história. E por isso decidiu criar um canal e uma plataforma online, na qual publica vídeos com aulas por ela própria elaboradas sobre conteúdos históricos. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões de jovens seguidores e despertando o interesse de vários patrocinadores que começaram a procurar a jovem, propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenha obtido nenhum lucro, quando vocês estiverem lá fazendo a prova do exame da ordem, peguem uma canetinha e sublinhem umas palavras principais que podem ser, quando vocês estiverem lendo o texto, o corpo do texto, vão sublinhando algumas palavras principais que podem ser úteis na hora de ver as alternativas. Nesse caso, se ela está falando de emancipação, informações importantes. Ela não obtinha ainda lucro, certo? Ela ainda não tinha independência econômica. Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear seus estudos na faculdade de História, se conseguir firmar alguns contratos. Então, para facilitar as atividades, para ela ter maior autonomia, não é, independência, os pais decidiram, sublinha a palavrinha decidiram emancipá-la, o que permitirá a célere, né, que seja mais célere a negociação no futuro, como eu acabei de falar. Então, sobre a emancipação dos pais, qual seria a alternativa correta? Normalmente eu dou um tempinho para vocês lerem e me dizerem qual alternativa vocês acham que é a correta. Então, vamos ver. A alternativa A depende de homologação judicial, tendo em vista o grau de exposição. Nesse caso aí, a questão não disse que os pais decidiram,
Se os pais decidiram, não está dependendo de homologação judicial, não é? Na outra, não tem requisitos formais específicos? Como assim? A questão é clara, né, que já está suficiente aí para emancipar. Então, vamos ver a letra D. É nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso. Não. Caso tivesse economia própria, isso é uma das hipóteses, é um dos incisos, mas não é necessariamente obrigatório a pessoa já ter independência econômica para ser emancipada, não. Certo? Então, nos resta a alternativa C. Deve necessariamente ser levado a registro no cartório competente, no registro civil de pessoas naturais. Outra dica importante para a prova. Se você está resolvendo a questão, eliminou a A, eliminou a B, de repente se depara com a palavra que você fica em dúvida. Nossa, será que precisa de registro civil ou não? Pula logo para a alternativa D, vê se tem algum erro gritante, como tem aqui, não é? Então, você eliminou a A, eliminou a B, eliminou a D, tem a C, que é a alternativa correta, certo? Como nós podemos comprovar, olhando o artigo 5º, que a gente acabou de falar, que é a concessão dos pais mediante instrumento público, e o artigo 9º, que diz que acessarão, né, a emancipação por outorga dos pais ou sentença judicial através de um registro público, certo? Mais uma questãozinha para a gente finalizar. Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio, certo? Até aí, ensino médio, não. A gente sabe que naqueles incisos fala o quê? Ensino superior. Em agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou o estágio voluntário. Se é voluntário, é o quê? Não é remunerado, certo? Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com a namorada. Morar com a namorada é casamento? Não. No que a gente viu nos incisos, para ser, né, emancipado precisa ser o casamento. Então, ensino médio não, morar com a namorada não, estágio voluntário não é remunerado. Então, em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em concurso público, que é uma das alternativas, certo? É um dos incisos lá do artigo que a gente viu na aula de hoje. Pedro entrou no exercício de emprego público. Ele é autônomo, é independente, ele é o quê? Emancipado. Então, tendo como base o Código Civil que a gente leu na aula de hoje, assinale a opção que indica a data que cessou a incapacidade. Julho de 2013, letra D, porque foi em julho de 2013 que ele foi aprovado e nomeado no concurso público, certo? Entenderam direitinho? Espero que sim. Qualquer dúvida, só perguntar. E boa semana para vocês. Até já.